Sejam bem-vindos para o programa Todo Santo Dia, um programa de direcionamento emocional e espiritual que tem o objetivo de trazer cura para a sua vida, trazer felicidade. E hoje é um dia muito, mas muito especial que a gente vai estar aqui com uma pessoa gigante, gente. Mas assim, ela é gigante em todos os sentidos, é gigante porque já percorreu por mares, tempestades, por vários espaços humanos em que são muito difíceis de serem navegados, mas mesmo assim ela não desistiu, ela deu a volta por cima e hoje ela transforma milhares de mulheres pelo Brasil e pelo mundo afora. É uma mulher incrível, talvez você já tenha visto ela pelo Netflix, inclusive. Ela está no documentário do Tony Robbins, que é o maior treinador do mundo hoje. Não sou o seu guru, Tony Robbins. Ele está lá junto com ela, ela fez todos os treinamentos, ela é formada pelo Robbins Mademes, é assim que fala, Mademes? Isso, Robbins Mademes Trading, isso. Isso mesmo, especializada em dor através do perdão, palestrante, criadora do método Acabana. E hoje o tema que a gente vai conversar, vai entrevistar, e eu vou querer só ouvi-la, na verdade, é como a gente navega por tempestades internas. Porque a maioria de nós estamos, de verdade, passando por momentos muito difíceis, passamos com a pandemia, e não só com a pandemia, com tudo que nos acontece no dia a dia, às vezes com uma perda de um emprego, com a traição, com a falta de sensibilidade para encontrar o propósito de vida, a real identidade, vazios internos. Então, hoje, eu quero apresentar para vocês uma salva de palmas assim, gigante, gente. Ada Watson! Deixa eu levantar também. Obrigada, que prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com cada pessoa que está vendo, ouvindo e sentindo hoje. Eu acho que, sabe, saber navegar por nossas tempestades internas é uma das coisas mais importantes, que se você aprender a sentir isso, a viver isso, a passar por isso, eu acho que a vida a gente consegue navegar de uma forma mais fácil, mais leve. Eu tive que aprender a fazer isso na minha própria vida desde muito pequena, e eu acho que hoje, como eu trabalho muito na arte do sentir, porque a cura, ela é algo natural para o nosso ser, né? O nosso corpo, ele age de uma forma muito natural de se curar. Se você abre uma ferida, ele automaticamente começa a trabalhar ao favor de fechar uma ferida e transformar ele numa cicatriz. E se você for ver, cicatrizes é incrível, é uma prova viva da nossa capacidade milagrosa de emendar, de construir, de, sabe, fechar feridas. E a mesma forma, a nossa alma. A arte da cura da alma, ela foi feita com a mesma inteligência. Ela foi feita para também emendar, também fechar e também nos reconstruir. Se você for ver, nada na natureza fica doente. Tudo constantemente está se reconstruindo e se curando o tempo inteiro. Só que a alma, ela cura de uma forma diferente do que o nosso corpo. O nosso corpo, ele funciona de uma forma automática, ele acontece, é claro que ele precisa que a gente também faça um trabalho de fazer os curativos, de limpar, mas ele acontece sem a gente pensar muito, né? Da mesma forma que o nosso coração bate sem a gente pensar, o nosso corpo funciona sem a gente. A nossa alma é diferente, ela precisa de permissão. E por que eu falo que a arte da alma, da cura, é uma arte? Porque a arte vem de sentir. Tudo que eu vou vivenciar na arte vem do sentir, vem do permitir. E a cura com feridas, né? Eu nasci em uma das maiores comunidades mundialmente conhecido como os Meninos de Deus, a maior comunidade onde eles utilizavam coisas terríveis referente a Deus e sexo, né? Falavam que para você poder levar o amor de Deus, você tinha que fazer isso através do sexo. Então, era a maior comunidade mundialmente conhecida de pedofilia. Então, desde criança, eu tive que aprender como que eu fecho as minhas feridas da minha alma. Porque tem feridas que vêm, dores que vêm, que elas não atingem só o nosso corpo. Se elas atingissem só o nosso corpo, a gente ia viver um momento de dor e aquilo ia passar. Só que quando a dor é tão intensa que ela atravessa o corpo e ela vai para a alma, na alma ela fica se você não olha,
se você não libera, Verdade. se você não cura. E quantos de nós fomos feridos na nossa alma lá na nossa infância, e nós somos adultos feridos na alma até hoje. E quando eu tô ferido na alma, o que que acontece? Igual uma ferida também aberta. Você não quer conectar com as pessoas, você não quer chegar perto, Ai, porque você tá sempre com medo que alguém vai tocar uma ferida, que alguém vai machucar esse lado que tá doendo. Então eu acabo vivendo uma vida muito afastado de tudo e todos, com medo que alguém alguma hora vai tocar, que alguém sim. alguma hora vai machucar. E isso reflete no meu relacionamento, no meu trabalho, comigo mesmo, no meu espelho, não é? Sim, sim. Você falou uma coisa tão bonita, Dal, que eu vou até repetir para que todos possam internalizar, que é a permissão. Isso foi de um poder muito grande, porque as pessoas, elas não compreendem que a felicidade, a cura, eu preciso permitir que isso aconteça comigo, eu preciso me autorizar. E às vezes a gente tem uma autocrítica, uma cobrança tão severa que a gente não se autoriza para ser feliz, a gente não se autoriza para viver o novo, para recomeçar, para reconstruir. A gente coloca vários medos, como você falou, que a gente está com tanta ferida que a gente tem medo. Por exemplo, uma pessoa que foi traída, ela tem medo de entrar no novo relacionamento, porque ela tem medo daquele machucado de novo, sentir Uhum. aquele mesma dor. Só que ela não percebe que o coração não se aposenta. Não é verdade? O coração não se Sim. aposenta. A gente precisa estar. Porque a gente só vai ser feliz se a gente se abrir para a infelicidade e para a felicidade. Só que você não vai importar a felicidade, como a Marinalva esteve conosco no programa. Ou seja, vão acontecer coisas ruins, mas você não precisa importar para você. Aquilo vai acontecer, foi um momento infeliz, mas você vai deixar passar. Você vai dizer assim: não, isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence. Às vezes é até um livramento. Quantas vezes alguém sai das nossas vidas por um livramento, ou porque também chegou o tempo daquela pessoa. Então, Sim. essa aí da permissão, Dal, eu acho assim que se a gente pudesse começar talvez como dicas ou como formas de vencer essas tempestades internas, é se permitir conhecer quem sou e depois entender que quem sou hoje não significa que serei amanhã. E que Yes. o meu passado não me condena e nem define o meu futuro. Sim, e todos esses conceitos são tão maravilhosos e muitos de nós, a gente fala assim: "Ok, eu entendo, mas como que eu faço isso? Eu Isso, quero agora eles querem, tá tudo ansioso assim, ó. eu quero essa arte da cura, eu quero". Eu acho que nenhum de nós queremos ficar doente, não, nenhum de nós queremos isso, só que nós muitas vezes, por falta de saber como navegar por isso, eu tô tentando a gente está tentando várias formas que não leva a gente. Então, eu sempre falo que a única forma de atravessar a dor, né, de fazer com que a dor passe, né, eu quero que essa dor passe, eu quero que essa ferida para de sangrar, eu quero, mas não tem como eu fazer ele parar se eu tô tentando fugir, se eu tô Perfeito. tentando ir para um outro lado, se eu tô tentando pular por cima ou se eu tô tentando anular, aquietar, fingir que não existe. Nenhuma dessas coisas vai nos ajudar. A única forma da gente verdadeiramente iniciar a cura é ter a coragem o suficiente para atravessar as nossas maiores tempestades. E o que significa ter a coragem de atravessar? É simplesmente voltar para o básico de que a gente fazia quando a gente era criança. Nossa Perfeito. sabedoria de criança é fantástica. Você já observou? Pensa agora comigo, observando uma criança, ou você tem ou você conhece alguém que tem Sim, uma sim, criança. as minhas pequenas, tem uma de 9 e uma de 10. Liz e Então, Laís. Isso. você vai observar, eles permitem muita facilidade passar por todas as fases e todas as expressões e emoções. Eles em 1 minuto podem estar com muita raiva, Perfeito. expressar essa raiva Verdade. e em alguns segundos depois estão rindo, em outros segundos no meio de uma risada, sabe quando a criança está rindo, 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 depois Sim, ela sim. Eu te começa dou um exemplo agora, Dal. Elas estão no camarim e quando a gente chegou, elas estavam super de mau humor. Ai, acordei cedo. Aí eu fui agora trocar de roupa, aí elas falaram: ai, mamãe, a gente foi comer ali na padaria, padaria maravilhosa, estava rindo, brincando. Exatamente assim, Dal. elas conseguem permitir
a vir para a superfície várias dessas emoções, do choro, da alegria, da raiva, do medo, e ela permite que ela venha, vai e passe. Olha que Qual lindo. que é o nosso problema? Nós crescemos aprendendo que nós não podemos sentir certos tipos de emoções. Eu não posso sentir isso, isso não é bom. Então, o que que eu faço? Eu retenho, eu não expresso. E tudo que eu não expresso, ele se torna um bombo relógio aqui dentro. Ele Nossa, é se verdade. torna uma energia não sentida, não expressada. Então, o que que acontece com essa energia interna? Ela começa a explodir dentro de mim. E isso, cada um vai ter o seu. Ou eu aprendi que eu não posso amar, porque amar é perigoso. Então eu deixo de amar. Mas quando eu deixo de amar, quando eu deixo de permitir sentir isso, uma parte de mim morre, porque isso é uma parte grandíssima de quem eu sou. A mesma coisa, o permitir sentir emoções como medo, como raiva, como tristeza, são só sentimentos igual amor, alegria, são só sentimentos Sim, que se quando elas são permitidas serem expressadas, elas vão embora. perfeito. A dor, ela não foi feita para ficar. A dor tem um propósito. Ela tem um propósito de vir. Ela tem um propósito de te mostrar algo. Ela tem um Amém, verdade. de esticar o seu tamanho maior. Ela tem um propósito de te mostrar quem você é, o tão forte que você é, e o quanto você consegue muito mais quando você olha para dentro e enxerga a sua força. E depois, ela quer ir embora. Ela não É quer ficar. verdade. O problema é que a gente pega a dor e interpreta a dor como um sofrimento. E o que que é sofrimento? Verdade. Sofrimento é dor que eu retenho, a dor que eu não permito sentir, expressar, que eu entendo como um castigo e que eu acho que eu preciso carregar essa emoção comigo para sempre. E eu sempre trago esse olhar para o processo da lagarta e do casulo e da borboleta, que reflete tão bem os nossos processos de cura. E que quando a gente entra em um casulo, o casulo é um lugar solitário, é um lugar Sim, extremamente escuro, é um lugar que não cabe ninguém, só cabe você. E a gente não sabe como aceitar e trabalhar internamente quando a gente está nesses lugares escuros. A gente acha que esse lugar escuro é um castigo. Meu Deus, eu estou com depressão. e que Meu não Deus, tem solução, e que não vai ter outro caminho. a Sim, gente acha que o nosso casulo é o nosso fim. A gente vai é o nosso morrer ali fim. dentro. Perfeito. Essa é a Né? definição, é verdade. Só que o nosso casulo não é o nosso destino final, mas ele é uma casa temporária. E se ele é Sim, uma casa temporária, é porque essa casa tem um propósito. E que amém. nenhuma tristeza vem sem ser convidada por um propósito específico. Sim, da mesma forma que eu aprendo coisas lindas no verão, tem coisas que só o inverno ensina. E se Sim, eu não presto atenção quando esse casulo vem e perguntar, tá bom, você chegou? É a sua estação? Então, tristeza, dor, raiva, perda, me ensina o que eu preciso aprender. Eu tô aqui para sentir o que eu preciso sentir, porque eu sei que logo mais você vai passar. E é quando você passa, eu vou estar melhor, eu vou estar mais forte, eu vou entender melhor, eu vou enxergar melhor. E tudo isso vai ter um flow que você vai passar por ele e não vai ser gostosinho, mas você vai ter paz, independente da tempestade. O nosso papel não é fugir das tempestades, porque se a gente fizer isso, estamos fugindo da natureza do nosso processo evolutivo. Agora, se eu entrego, se eu permito entender que cada estação trabalha para o meu favor, para a minha evolução, para o meu crescimento, eu não estou mais resistindo à vida, e sim permitindo sentir o que a vida tem. que coisa extraordinária. Olha, vai totalmente em direção, inclusive, o que eu trato no Todo Santo Dia. Eu começo trabalhando as emoções, e daí eu digo exatamente isso. Quando eu falo do medo, eu digo que o medo, na verdade, ele não vem para nos paralisar, ele vem apenas para nos alertar de que nós vamos precisar
olhar mais para aquilo, colocar um cinto de segurança, nos proteger, mas como num carro. Se eu vou no carro e eu coloco o cinto de segurança, aquele cinto ele tem a finalidade de me proteger para que eu dirija e não que eu fique parada no estacionamento da minha casa. Então, nós interpretarmos essas emoções que surgem na nossa vida, não como nosso fim, mas como um grande propósito. A tristeza, eu digo, gente, a tristeza é algo magnífico, desde que eu não fique nela. Eu vou entender o que ela quer me dizer. Nossa, se eu estou triste, é ótimo, alguma coisa me fez mal, e eu preciso entender o que me fez mal, para que não continue me fazendo mal. E é tão bonito quando a gente tem esse discernimento, né, Dal? Porque nós somos muito reprimidos desde pequeno. Não pode chorar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Aí você diz assim, ai, tem que estar feliz o tempo inteiro. Não, e eu falo que a felicidade, ela não é você estar sorrindo, você estar dando uau o dia inteiro. Não, felicidade é o estado de espírito, é a compreensão. Eu dou a definição de felicidade sobre um novo panorama. Eu entendo que a felicidade é um estado de espírito em que você compreende cada estação da sua vida e cada momento que você vive. Se hoje eu estou no inverno, não é porque eu estou no inverno que o inverno é ruim. Depende se você não está aquecido. Depende se você não está aprendendo o que o inverno está te dando. Então, inverno pede o quê? Roupa. Então vamos lá, vamos dar roupa. E inverno pede um chazinho quentinho, pede um recolhimento. Exato. Mas daí tem gente que no inverno quer 0 graus sair para fora pelado. Vai sofrer. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E sabe, eu escrevi os meus melhores livros nos meus piores invernos. Eu entendi os maiores tesouros sobre mim, sobre a minha vida, nos meus piores invernos. Então, saber valorizar cada estação, sem querer fugir de nenhuma, faz com que você perceba o presente e o propósito que cada uma tem. E daí você sai desse lugar de que você está em um estado de doença quando você está em um processo de inverno. Porque nossa mente interpreta uma situação ruim como ou castigo ou doença. Como que você vai agir? Doença, eu preciso combater. Castigo, eu preciso me culpar. Então, ou você está resistindo ou se culpando. Você nunca está entregue, aceitando e enxergando o presente da evolução e da oportunidade de crescimento. Que coisa linda, exatamente. Imagina, você está resistindo o tempo inteiro ou se sentindo culpado. Você vai adoecendo cada vez mais. E daí volta aquilo que você falou do sofrimento. Porque a dor todos nós sentimos, mas o sofrimento é uma escolha. Desde que eu escolho olhar aquela dor como algo que eu não consigo sair, ou que é uma punição, ou que é um castigo. Então volta para as escolhas que a gente faz diariamente. E outra coisa que você falou que é muito importante é a fuga. Quando a gente está com a sombra e a gente começa a fugir, vai ficando a nossa sombra cada vez maior. Mas quando eu chego próximo a ela e eu me permito a conhecê-la, eu vejo que ela não é tão gigante assim como ela parece. Ela vai me entregar livros, ela vai me entregar novos relacionamentos, um emprego extraordinário, mas desde que eu me permita passar pelo casulo. E o que acontece, né, Dal, é que muitas pessoas, por esse medo, e às vezes até mesmo, como que eu passo pelo casulo? Gente, passando, errando, falhando, acertando, tentando outra vez, porque a vitória, ela não vem quando a gente acerta, é quando a gente acerta, a gente erra e a gente continua. Então a vitória, ela vem na caminhada. A gente não acerta sempre, não é isso, Dal? Sim, e muitas pessoas me perguntam isso, John, o que significa quando eu estou no casulo, né? Porque a gente tem essa dualidade em quando que eu entrego e eu entendo que eu estou no casulo, e quando que eu estou estagnado e eu preciso me movimentar. Como que eu posso faça essa diferenciação. Nossa, essa vai ser extraordinária. Vocês entenderam, gente? Vocês que estão aí em casa, estão aqui no público, como que a gente diferencia o momento que eu tenho que me recolher para entender qual vai ser a próxima lua nova? Eu estou na lua minguante, recolhido e vou para a nova. E quando que não? Na verdade, eu estou na procrastinação. E aí, Dal, como é que é? Então, para vocês entenderem isso, vamos para primeiro explicar o que acontece no casulo. Gente, quando a lagarta ela entra no casulo, o primeiro processo dela é que ela
a roupa que ela antes vestia, que cabia todo o corpo dela, todos os órgãos, eles precisam ser totalmente destruídos, porque o tamanho do corpo não vai servir para o tamanho que precisa para as asas poder levantar esse corpo. Esse corpo antigo é muito pesado, a asa não vai conseguir levantar. Então, o que acontece biologicamente com essa lagarta? Ela se desfaz, ela se torna completamente líquida. Se você abrir um casulo no meio do processo, só vai ser líquido, porque todos os enzimas, está tudo se desfazendo, os órgãos estão ocupando um novo tamanho pequenininho para caber no corpo necessário para cumprir o propósito quando ela sair do casulo. Então, o que acontece? Quando eu estou entrando em um casulo, eu tenho o sentimento que eu sou líquido. Eu não tenho forma, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei quem eu sou, eu não tenho forma, tá tudo líquido. Uau! E quando você sente que você está nesse processo de líquido, é porque tem algo muito maior que você não tem controle sobre, de coisas que você está deixando de ser e coisas novas que estão surgindo. Você, de repente, estava num casamento maravilhoso, de repente tudo se destruiu, você não sabe mais quem você é, de que jeito, e você não tem como controlar. O controle não está na sua mão. Você só sabe que você está líquido. Quando você está líquido, você está em um processo maior que você. Então, tentar resistir, tentar controlar, é tentar fazer algo impossível, porque você não está no controle nesse momento. Você é líquido. Permita ser líquido, porque nesse processo líquido de não saber é onde você vai começar a conversar com você, você vai começar a falar, ok, eu não sei, mas eu vou começar a me entregar a esse estado líquido, realmente prestar atenção, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero para mim, o que eu não quero, e não precisar de soluções exatas, porque quando você é líquido, não vai ter forma. Mas a forma, ela vai chegar, ela está chegando na próxima etapa. Então, se entrega a esse momento, prometo que ele vai passar, mas se permita ser líquido. E se permitir ser líquido é se permitir não tentar achar uma solução quando você está líquido, porque senão vai ser uma frustração terrível. Eu preciso fazer decisões rápidas enquanto você não tem a mínima noção interna. Cura está acontecendo com você. Diferente, se você está em uma forma, você entende exatamente o que você é, o que você precisa fazer, só que tem algo em você que não quer pagar o preço. Eu falo que é a forma de lagarta. Você entende que você precisa de mudança, você sabe que a forma que você se encontra não é uma forma que está te servindo para aquilo que você busca e quer. Você sabe que tem decisões, escolhas que você precisa fazer, mas você sabe que vai custar tudo. E você está em um ponto que você está na dualidade de eu não sei se eu quero. Porque nesse momento você tem total certeza que o controle está na sua mão. Você não tem dúvida. Você vai ter essa certeza e ela é clara como o dia. Você sabe que você tem decisões a fazer, você sabe quais são as decisões, mas você conscientemente ainda não quer pagar o preço. Aí você está estagnado, porque você não quer pagar, mas você também não quer estar onde você está. Então, às vezes, a gente toma a decisão de ficar doente. O que é isso? Porque sendo doente, ninguém me exige nada, ninguém me pede nada, e eu posso estar nesse lugar de só viver da ajuda das pessoas, da dó das pessoas, da confusão, porque aqui eu posso ficar escondido. Só que lá no fundo você sabe se você está nesse momento ou se você está no momento onde você não tem controle. A vida arrastou, tirou tudo do lugar e você está em um processo de precisar entender que algo maior que você está em processo e você precisa se entregar a esse processo. E isso é a verdade com você. Você encontra isso no seu só, com você mesmo, no dia que você, ai, John, me fala. Não existe isso. Porque só você vai entender aonde você, né? Com honestidade pura com você e seu processo.
Você falou uma palavra tão forte, Dal, e eu me identifiquei totalmente. Olha, eu estudo bastante e eu não tinha encontrado ainda uma definição tão precisa quanto essa que você nos honrou agora em nos entregar. Porque realmente eu tive uma fase muito difícil, foi quando resolvi separar do meu antigo marido. E, na verdade, eu praticamente conheci a vida com ele, porque eu comecei a namorar com 15 anos. E se a gente partir do pressuposto que uma criança ela tem algumas memórias, mas, enfim, eu vivi, tipo, de fato, vamos lá, das memórias que a gente começa a ter mesmo, 6, 5 anos, até 15, 10 anos, e a partir dos 15 até os 29 foi com ele. E eu não conseguia me ver sem ele. Então, para eu entrar, durante muito tempo eu fiquei no casulo. Eu fiquei naquela dúvida, será que realmente eu quero me separar? Será que eu não quero? Mas teve um dia que, nossa, quando você falou, eu tenho vontade de chorar, porque teve um dia que eu já estava fazendo um processo terapêutico há mais de um ano e a psicóloga perguntou assim para mim, Andresa, se o seu casamento fosse hoje, você daria sim? E naquele momento eu só fazia chorar, porque eu percebi que eu daria não. E naquele não eu entendi que eu estava procrastinando, que ali eu já sabia, se eu não tomasse aquela decisão, eu tinha caído para procrastinação. Mas antes, eu estava no casulo, antes eu não sabia. Antes eu estava no processo de descoberta. E quando você trouxe esse conceito de uma forma tão brilhante, claro, eu tenho certeza que vai ajudar milhares de vidas. Tenho certeza que quem está aqui na plateia estão até assim, fazendo assim com a cabeça, até a gente emocionado, porque realmente é algo assim que é transformador, porque a gente às vezes fica naquela dúvida. Será que é agora que eu faço? Será que é agora que eu saio desse emprego? Ou será que é agora que eu começo esse emprego? Será que é agora que eu começo essa loja? Será que é agora que eu mudo desse lugar que eu estou para um outro estado? Será que agora... Então, será que é agora que eu faço esse curso? Então, são tantos será agora? E daí você, de uma forma brilhante, nos ensinou que o agora a gente não tem dúvida, só que a gente sabe que vai ter que pagar um grande preço. Yes, yes. E sabe, muitas mulheres chegam para mim, porque eu também trabalho muito com mulheres e alguns homens também, que chegam para mim e eu ajudo muito no processo também de, depois de ter vivido feridas muito fortes, como que eu me reconstruo, como que eu posso reconstruir uma sexualidade saudável, um emocional saudável, realmente empoderar na mulher, porque quando a gente fica ferido na nossa criança, a gente fica estagnada ali, a gente não consegue navegar por esse lugar da mulher. E o lugar da mulher ou do homem é um lugar de responsabilidade pela sua vida. Né? A criança, ela ainda é vítima, ela ainda está esperando as pessoas cuidarem, decidirem. O adulto não, o adulto precisa se empoderar. Ele precisa saber que todo ato tem uma consequência. Então, às vezes, eu quero tomar decisões, mas ainda no lugar da criança. Eu não quero a consequência. Então, é muito importante essa avaliação de eu quero mudar minha vida. Mas para isso, para mudar minha vida, eu preciso me empoderar da responsabilidade do adulto. E a responsabilidade do adulto é toda decisão tem um risco. Não é um mar de rosas. E se eu quero isso, eu vou ter que pagar um preço. E o maior preço da mudança é o preço que todos nós morremos de medo, que é não ser aprovado pelas pessoas, talvez decepcionar pessoas que a gente ama. E isso foi uma das coisas mais difíceis para mim quando eu decidi falar sobre a minha verdade, sair de esconder, falar sobre os meus abusos, deixar o mundo ouvir minha voz e começar a realmente ser livre aqui dentro, né? E eu comecei a entender que esse passo era assim, eu vou ter que tomar algumas decisões que pessoas vão desaprovar, as pessoas Sim. vão se Às vezes decepcionar. pessoas que a gente que nos ama, e isso que causa muita dor. Eu saber que eu vou ter que tomar uma decisão, às vezes o meu pai, a minha mãe, alguém que me ama, me respeita, vai dizer assim, não, essa tá errada, mas eu que sei qual é a decisão certa. Exatamente. E você tem que saber conviver com isso, porque a gente não sabe conviver com isso. Muitas vezes a gente não é livre, a gente não se cura, porque a gente quer desesperadamente ser aceito e amado. Só que a que custo é isso? A que custo? A sua morte interna, a sua prisão interna para que outros fiquem bem? Não, a sua cura precisa ser em primeiro lugar, porque a cura, ela acontece com você e depois ela expande para as pessoas ao seu redor. Leva mais tempo, às vezes leva anos, mas o fim desse caminho da cura é uma cura em conjunto, só que ele demora.
E essa decisão tem que vir do adulto, porque enquanto você faz uma decisão da criança, a criança e a ânsia e a vontade única e maior da criança não é ser livre, é ser amada e cuidada. Agora, o adulto é ser livre a qualquer custo, e é livre aqui dentro, porque o adulto entende que se eu sou um homem ou uma mulher livre, eu curo o mundo, eu ajudo as pessoas. E isso é muito Nossa, poderoso. nossa, aí eu exerço o Dharma, que é o dar, que é exercer o meu propósito, a minha missão de vida. Que definição incrível você está dando também sobre a criança e o adulto, porque o tempo inteiro, Dal, a gente está navegando nesses dois pontos, porque a criança nunca morreu, ela está dentro de mim. Eu preciso olhar para ela, mas existem decisões que precisam ser do adulto, porque só assim eu serei livre para ser quem sou, para ajudar outros, para curar, porque o meu propósito, ele começa em mim, mas ele vai muito além do que eu sou, porque ele vai ajudar o outro, ele vai me permitir fazer com que toda a humanidade seja curada a partir da minha cura, que foi acontecendo com você. Você foi abusado, a gente sabe sua história, você passou por muitas dores, e daí depois de tudo isso, você compreendeu que você hoje pode curar, você pode despertar, você pode mostrar que tudo é uma fase, é um ciclo, que existem todas as estações do ano, existem fases da lua, e que cada momento nós precisamos permitir o sentir para que daí nós possamos fluir no agir, no feliz, em todas as fases, em todas as circunstâncias e momentos. Exato. Eu falo que eu sou um Waze. Eu falo assim, as pessoas falam, Dona, o que você quer ser para as pessoas? Eu falo assim, eu quero ser um Waze. O que é um Waze? Sabe o aplicativo? Sim, onde você... eu uso ele o tempo inteiro. Você está indo para um caminho e naquele caminho você fala, nossa, aqui tem um buraco, nossa, aqui tem uma coisa. E você vai avisando para as pessoas que estão vindo atrás de você, sabendo que naquela rua teve um acidente, aquela rua tem um buraco. Então, nós somos pequenos Ways. A gente não tem, eu não tenho as soluções para a vida, mas eu já caminhei para algumas ruas que talvez você vai caminhar. E eu tenho a oportunidade de poder, durante esse processo, te avisar, te dar uma luz. Olha, aqui tem um buraco, se você cair, vai furar seu pneu. Então, nós poder ser esse carro onde a gente está navegando, ninguém é melhor que ninguém, tá todo mundo, mas alguns estão em algumas estradas que você ainda não foi. E daí a sua estrada que você foi, eu posso olhar o seu Waze e você vai me ajudar. E eu posso ir para uma estrada que eu posso te ajudar e eu vou te avisando. E aí sim, a gente como uma humanidade, a gente exerce a nossa humanidade, porque a nossa humanidade é nada mais do que ajudar outros no caminho. Você percorrer ele e ajudando outros que vêm atrás de você, sabe? E isso traz propósito pra gente, porque se você tem um objeto na sua casa, vamos dizer, você achou uma tampa, essa tampa sozinha, você vai olhar e vai falar assim, isso não tem utilidade. O que você vai fazer? Você vai jogar fora. Na nossa vida, a gente faz isso. Se tem alguma coisa que eu vivi, que eu não enxergo um propósito, uma utilidade, eu jogo fora. Mas na nossa vida isso é uma gravidade gigante, porque não tem como jogar fora a sua história. Se você tem vergonha da sua história, do que aconteceu com você, de todas as coisas que aconteceram com você, você joga fora. Se eu jogo fora, eu vivo o resto da minha vida inventando uma outra história, fugindo de mim. E daí eu vivo uma vida longe de mim. E não tem algo pior. Ou eu também deixo de servir a humanidade, dando um propósito, uma utilidade a tudo que eu vivi. Viver o abuso é terrível. Se eu pudesse voltar atrás e não viver, com certeza não viveria. Mas isso é a minha história. Não tem como eu fugir dela. Então eu vou utilizar ela como uma fonte de poder alertar, ajudar outras pessoas. E dando utilidade a esse acontecimento, me empodera. Em vez de tirar o meu poder e eu me sentir com vergonha, medo, querendo esconder minha história, eu me sinto empoderado de olha como eu sou, olha o propósito. Hoje eu posso conectar com milhares de mulheres e homens e ajudar eles a navegar, curar e serem livres. Então, utilizar a sua história como a sua maior fonte é sair pelo mundo, de uma certa forma, pelado e falando, olha
Olha a minha Sim, cicatriz. olha que lindo. Que lindo! As nossas cicatrizes são provas Sim, vivas da nossa vivas. capacidade de curar. Eu Perfeito. quero sentar do lado de alguém e contar sobre as minhas cicatrizes, porque cicatrizes são histórias que mudam o mundo. Agora, sentar do lado de alguém que é cheio de ferida, ninguém quer sentar, né? Ai, ai, que horror! É verdade. É verdade. A reconciliação, trazer a reconciliação com o passado, com o eu lá de trás, porque a gente só consegue viver o eu novo quando a gente se reconcilia com o eu lá de trás. E daí a gente abre espaço para o novo vir. É assim, o futuro não cabe esse passado que passou. Ele cabe apenas o momento presente e a reconciliação daquilo que aconteceu, retirando as experiências, as vivências, se tornando exatamente esse passado como um grande impulso para viver aquilo que é o seu propósito e a sua missão. Nossa, Dá, olha, eu ficaria aqui, juro a você, o dia inteiro conversando com você. Inclusive, você já está convidado para vir aqui para São Paulo, viu? Pode ficar na minha casa. Você é um ser de muita luz, muito iluminado. Se você iluminou milhares de pessoas, tenho certeza, aqui também está todo mundo assim te escutando de um jeito muito bonito, porque de fato você fala com muita emoção. É porque é a fala de quem viveu, de quem passou, e por isso tem autoridade para dizer, para quem aí na TV, ou quem aqui estiver passando, dizer assim, olha, vai passar, mas ó, vai vir algo muito mais poderoso, porque o deserto é necessário para chegar na terra prometida. Não é isso, Exatamente, Dal? Olha, exatamente. muito feliz. Eu que te agradeço cada experiência, cada momento que eu tenho para dividir isso, para mim é ouro, porque para mim o meu maior sonho é ajudar as pessoas a transformarem a sua pior dor na sua maior força. Inclusive, eu tenho um livro, escrevi um É livro isso que eu ia te chamado perguntar. Quais são os teus livros? Fala o teu Instagram para anotarem, o teu YouTube. Fala as tuas redes. Você pode primeiro encontrar o meu livro que chama A Força que Há em Nós, ok? Por mim, escritora Dawn Watson, é um nome diferente em inglês, e o meu Instagram, o meu YouTube, tudo pelo nome Dawn Watson, e lá você pode conhecer não só meus livros, mas também as minhas imersões, que é a Cabana, que é A um espaço. Cabana, falam muito. O Felipe, que trabalhava na Rede Globo, falava muito de você, que trabalhava com a Ana Maria Braga. Então, o Felipe, eles, nossa, e daí a Amandinha também, ele falou que te conhecia, e daí foi por isso aí que a gente se conectou. Sou muito grata a ela por Eu que isso. sou, e convido todo mundo que queira realmente mergulhar e entender como transformar a sua dor na sua maior força. Será um prazer ajudar vocês a fazer esse processo. E eu tenho certeza que se você pegou um pouco de hoje, volta para casa hoje e realmente reflita sobre qual é o seu momento, qual que é o seu casulo e entende, a cura não é uma mágica, não é só para os gurus ou pessoas assim. Cura é natural, é da sua alma. Ele quer, ele deseja, você só precisa entrar no espaço do sentir, do permitir e do se entregar. E você vai ver que ela vai fazer e começar esse processo em você. Uau, gente, vamos dar uma salva de palmas, porque arrasou grandemente, deu uma mega aula aqui para todos nós. Aprendi muito com você, muita gratidão. Que você possa retornar sempre para esse programa, vai estar sempre de braços abertos para você. Então, a gente estava hoje no programa Todo Santo Dia com essa maravilhosa, extraordinária, que tem transformado muitas vidas no Brasil e fora do Brasil, da Watson. Parabéns, obrigada, meu amor. Jesus te Nada, abençoe muito sempre. amor.